pessoas têm encarnadas. Então, nós temos esse canal de comunicação chamado mediunidade porque a gente precisa disso para poder se desenvolver e aparar as arestas daquilo que aconteceu com a gente nas nossas encarnações e o que a gente está fazendo aqui hoje. E quando eu falo que a mediunidade, você ganhou ela, que não é a mediunidade de prova, quando você tem essa por escolha, é porque você é um espírito missionário, evoluído, e você tem uma mediunidade diferenciada, justamente porque você tem uma missão, o próprio nome fala missionário, e, obviamente, você não está devendo nada. Você tem ela não porque você está devendo, você tem ela porque vai ser a sua ferramenta para poder ajudar as pessoas que estão aqui. E vamos combinar, vou dar um exemplo prático, Chico Xavier, tá? Então daí você já põe na balança qual é a sua mediunidade, o que que você acha? Faça a pergunta, pessoal. O que que você acha que é a sua mediunidade? Eu já sei qual é a minha, é prova. Então, acredito que é da grande maioria. Então, dentro desse cenário, é uma mediunidade onde a grande maioria das pessoas tem aqui hoje e precisam para poder facilitar o nosso processo, porque a gente não veio, nós não somos um cardume de peixe onde todo mundo vai seguir o mesmo caminho e vai ter as mesmas vivências, mas nós temos afinidade vibratória. Então, vamos imaginar que a gente está dividido por séries. A Terra, nesse momento, é provas e expiações. Então, na série Provas e Expiações, tem lá um grupinho de espíritos que estão na mesma faixa, encarnados e desencarnados. Estamos na mesma faixa, por isso estamos na Terra e precisamos uns dos outros. E olha que bacana, a gente, como encarnado, tem uma coisa que chama ectoplasma, que é a nossa energia, que a gente tem ela porque a gente está encarnado e estamos na matéria aqui. Precisamos dela para sobreviver. Mas quando eu não uso, eu fico doente. Então, olha como que várias coisas podem causar o meu desequilíbrio. Quando eu não uso, significa que eu não faço prece, significa que eu não busco fazer o bem, significa que eu não estou direcionando essa energia para o outro, porque ela não foi feita para mim. O meu ectoplasma não é para mim, é para o outro. Eu só tenho ele porque eu vou usar através da minha mediunidade para poder auxiliar o outro. Então, olha como Deus é perfeito nesse processo, porque eu pego essa energia e eu direciono para o outro e automaticamente gero a minha própria cura. Então, é isso que eu tenho que falar para o jovem quando ele está passando por um processo de desequilíbrio e de sofrimento, lembrar que ele é uma centelha, centelha divina, que ele é um pedacinho de Deus. E ele sendo um pedacinho de Deus, ele não pode ser outra coisa que não seja luz. Então, se ele é luz, ele pode produzir a própria cura. Então, ele tem que acreditar no potencial dele de fazer luz. Então, isso tem que ficar muito claro dentro do coração deles. Eu tenho uma vivência bonitinha que que eu tive aqui na minha casa, que eu sempre falo quando eu estou no curso de médiuns, eu acho muito legal isso, que a minha gatinha aqui em casa, ela ficou muito doente, e ficou mais de um ano doente, e eu sempre pegava ela no colo, durante esse processo do tratamento dela, e eu falava para ela assim, né, você tem luz, você tem luz, você tem cura, você vai produzir a cura. E o veterinário chegou a desenganar, falar ela que ela não tinha mais o que fazer, que a gente não tinha mais nenhum tratamento e a gente insistiu, eu e meu marido insistimos nela e continuamos amando, continuamos dando amor e eu continuei insistindo nisso. E hoje ela tá aqui e ela tá linda e, ao contrário do que o veterinário falou, ela tá viva. E a gente conseguiu que ela restabelecesse o equilíbrio do corpo dela e eu só tenho gratidão por ela estar aqui dentro e por ter vivido esse momento, porque assim, ali dentro daquele processo que houve um misto do espiritual com o físico, óbvio que o tratamento foi importante, mas ela chegou num ponto assim que ela, por muito pouco, ela não desencarnou,
Por muito pouco mesmo ela não desencarnou. Ela passou por um processo de sofrimento físico muito grande e uma doença muito séria para um gato. Ela quase que fez a gente perder as duas, porque a gente tem duas gatinhas aqui em casa. Quando eu trouxe, ela estava doente, a gente não sabia que a doença era tão grave e acabou que as duas ficaram doentes, mas ela realmente ela definhou. Ela ficou pesando 600 gramas e para um gato é nada, né? Então assim é muito grave e a gente conseguiu restabelecer. E isso tudo é a força da prece, a força do amor. A gente reverte tudo. Então, dentro desse processo que a gente vive, de autoaceitação e desenvolvimento pessoal, é muito comum o jovem sofrer nesse momento, ter esse sofrimento. A gente tem espíritos tentando se entender, a gente tem as mídias sociais que massacram as pessoas o tempo inteiro, e os nossos jovens estão inseridos nesse mundo, onde todo mundo julga, todo mundo olha, todo mundo aponta. Então imagina essa massa de energia, porque toda energia ela tem um efeito na gente. E se você não está bem, então o que você recebe você se conecta com essa onda de energia. Então, como que eu faço para viver num mundo que está cheio de mazela? Primeiro eu tenho que me manter equilibrado. E como que eu me equilibro? Como eu equilibro o meu corpo? Eu equilibro o meu corpo através do sono, eu equilibro o meu corpo através de pensamentos positivos, eu equilibro o meu corpo através de boa alimentação, eu equilibro o meu corpo através de meditação e prece e descanso. E como que eu faço isso? Eu tenho que ter uma rotina. Então, assim, pessoas equilibradas têm rotina. Você não vai conseguir fazer uma comunicação com o espírito superior 5 horas da manhã depois de assistir filme de terror. Nenhum espírito de luz sério faz algum tipo de comunicação no meio de uma sala de aula. Você vai ter um ambiente equilibrado, vai ter um ambiente estruturado e vão ter médiums que vão se esforçar para manter um grupo coeso, onde as pessoas elas trabalham juntas, buscam o mesmo ideal e estão buscando se manter na mesma sintonia por muito tempo para que o trabalho onde a assistência às pessoas esteja ocorrendo com seriedade e realmente voltado para a caridade. Então, nesse ambiente, você consegue comunicação com os espíritos superiores. E eu consigo comunicação com o meu mentor quando eu estou equilibrado. Ele tenta se comunicar comigo quando eu estou desequilibrada, mas eu mesma faço a casca para que ele não chegue perto de mim. Mas não significa porque eu estou num momento de desequilíbrio, ouça bem isso, estou. Estou significa não é eterno. Eu tenho que pensar que eu mudo como eu fico. Eu posso ficar triste, vai acontecer de eu ficar triste. E também vai acontecer de eu ficar feliz. Agora, quanto tempo eu fico triste, quanto tempo eu fico feliz, sou eu que observo. E essa é a beleza da coisa, essa é a beleza da encarnação. Eu tenho a oportunidade de observar. Eu não posso viver feito um legume, olhando a vida passar e pensando que as coisas são dessa maneira e não tem mudança. Sou eu que determino as mudanças que acontecem dentro de mim. Então, eu preciso ficar muito ligado, sabendo que o espiritual existe em paralelo à minha encarnação. Então, o que está acontecendo em volta de mim? Então, quando eu começo, sabe quando você começa a maquinar uma raiva? E desenha o cenário, e a discussão, a resposta que você deu, e um postzinho que alguém faz, você já começa, não, porque quando encontrar aquele fulano, não sei o que lá, não sei o que tem, não sei o que lá, não sei o que tem, começa a maquinar. Aí dali você já aumenta o negócio e você tá com tanta raiva que daí você chama alguém no WhatsApp e fala, você acredita que fulano postou tal coisa? E que escreveu isso, não sei o quê, mas se eu encontrar com ele, nossa, não, dessa vez eu não vou deixar passar. Porque daí, ó, vai ser isso, 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 e você começa, o negócio começa a tomar uma amplitude na tua vida. Aí você deita, você não consegue dormir de tanto que você pensa naquilo. Isso é influência espiritual, tá? Quando começa a história, começa a tomar uma pimenta na tua cabeça e você começa a sentir os detalhes fervilhando dentro de você e você não consegue parar de pensar naquilo, meu amigo,
estamos pensando juntos, coletivamente, com outros espíritos que estão vendo que você está sofrendo com aquilo. Então é a hora que você tem que se preocupar. Então, quando eu tiver um aluno na minha turma que começa a fazer, se conectar demais com aquilo e não para de falar naquilo, não para de vivenciar aquilo e tá totalmente enredado nessa situação, então é a hora que você vai deixar ele terminar de falar, porque quando você respeita o outro, o mínimo que você faz é ouvir e prestar atenção no que ele está falando. Aproveite e se conecta com o mentor dele, porque se você realmente abre teu coração para poder pedir essa orientação para o mentor, ele vai falar usando da sua mediunidade, seja ela intuindo você, seja por sonho ou seja realmente por comunicação. Depende do tipo de mediunidade que você tem. E funciona, não se preocupe, não precisa procurar o botão liga-desliga, basta você crer que o seu coração, não é porque o seu coração aqui está encarnado, que ele perdeu a conexão com o espiritual. Feito isso, ouviu o seu aluno, então agora é o momento de você falar para ele. Você percebeu quanto isso tomou da sua energia? O quanto isso está te consumindo como pessoa? Quanto isso está te entristecendo? Quanto isso está te causando desequilíbrio? Você precisa disso mesmo? Precisa vivenciar esse tipo de coisa? É o momento para você ficar vivenciando esse tipo de coisa? Pensa um pouquinho nisso e convida ele para fazer uma prece. Vamos fazer uma prece para a gente acalmar o coração, para poder rever isso que está acontecendo de uma maneira diferente e ver se realmente vale a pena ficar se remoendo com relação a isso. Vai fazer a coisa mudar? Vai fazer a situação mudar? Aí você convida a pessoa a refletir nessa situação que ela está vivendo. E o que a gente precisa ter em mente, que é muito importante dentro da mediunidade do nosso adolescente, é voluntário de mocidade, não tem que ficar com o problema dentro da turma. Quando eu falo problema, se você está percebendo que o seu aluno está se desequilibrando por conta de pensamentos, desses pensamentos repetitivos, considerando todos esses cenários, tá? Se ele faz tratamento com algum tipo de remédio controlado, se ele tem algum problema familiar, que você tenha consciência disso, que você tenha conhecimento disso. Se todos esses cenários estão fazendo refletir no aluno, a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro é pedir uma consulta na casa, onde você tem a sua turma, uma consulta espiritual. Você conversa com a presidente da casa e com o diretor, que é responsável pela parte espiritual da casa. E essa pessoa vai poder te orientar e te auxiliar para poder fazer uma consulta para a sua turma de orientação. Você fala, olha, eu preciso de uma orientação, eu estou vivenciando a seguinte situação com o jovem. A princípio, você não precisa falar o nome do jovem, explique o que está acontecendo, que você quer orientação espiritual, uma consulta para a sua turma, para poder direcionar melhor essa situação. Aqui na casa onde eu frequento, a gente tem plantão de atendimento fraterno, que é feito por psicólogos mesmo. E olha que bacana, é uma psicóloga que é espírita. Então, assim, a gente tem as duas coisas numa mesma situação. De repente, na sua casa, você também dispõe de uma situação assim, onde você tem um atendimento fraterno que você pode direcionar ao seu aluno. Porque acredite se quiser, se eu pudesse orientar a todo mundo frequentar um psicólogo, eu orientaria. Porque assim como a mocidade, escola de aprendizes, são de suma importância, um psicólogo para mim é tão importante quanto. Se o psicólogo e o psiquiatra não fosse importante e não fosse necessário, Deus não permitiria, nem junto com a espiritualidade, que hoje nós tivéssemos um profissional dessa área trabalhando. Então, quando você chega num determinado ponto de desequilíbrio que atingiu o seu físico, você precisa sim do psicotrópico, você precisa do remédio, você precisa do tratamento, você precisa do profissional, paralelo ao tratamento espiritual. Então você vai precisar
conectar as duas coisas. Um não anula o outro, não existe milagre. A gente não chegou num ponto aonde o espiritual, os nossos médiums, as nossas casas têm uma estrutura tão incrível e que a gente tenha chegado num ponto tão evoluído, mediunicamente dizendo, que a gente elimine a necessidade do tratamento. Então, a gente precisa sim de tratamento físico. A gente precisa do tratamento físico e, em paralelo, espiritual, porque um ajuda a respaldar o outro. É muito importante que a gente saiba que as duas coisas são importantes. Então, se o meu aluno toma ansiolítico, se o meu aluno toma antidepressivo, eu preciso saber se ele está tomando direitinho. Se o meu aluno é diabético, eu preciso saber se ele está tomando. Porque às vezes eu estou vendo um aluno ter um ataque na minha frente, estou falando, ai meu Deus do céu, meu aluno está incorporando. Não, ele está com a glicemia no pé e ele precisa tomar um remédio, ele não tomou ou ele não comeu. Então eu tenho que conhecer o meu aluno muito profundamente. E eu tenho que saber se ele toma ansiolítico, se o médico alterou, eu preciso conversar com a mãe dele, eu preciso manter essa comunicação para saber, ó, para ela me falar, olha, a médica alterou um pouquinho a dose, porque ela não estava conseguindo estudar, então estava muito distraída. Então, pode ser que ela altere o humor nesse meio tempo. Então, eu preciso saber para poder não misturar as estações, entendeu? Não misturar o que é o espiritual com o que é físico. É muito importante isso. E o que eu aconselho fortemente, leituras. Todos nós, como voluntários, precisamos ler, sim, Mecanismo da Mediunidade, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos é o nosso Google. Ele é fantástico. Ele traz muita informação, muito conteúdo e auxilia absurdamente. Bom, eu acho que para a gente hoje o que eu tinha para passar para vocês era isso. Deixa eu ver mais o que, que eu tenho aqui. Bom, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso na nossa live, porque já estou dando tempo aqui, eu estou vendo que a gente está bem apertado e eu já estou sabendo que eu não posso falar muito, eu sou a pessoa que fala pelos cotovelos. Eu espero que tenha esclarecido para vocês o que é a mediunidade na adolescência e como a gente deve, a princípio, né, isso aqui é só uma pincelada de como que funciona esse processo e que a gente possa conversar aqui na nossa live para esclarecer mais coisinhas. Estou muito feliz de estar falando aqui com vocês e se precisar de mim, meu nome é Cibele, sou da região Sorocaba, o PH e o pessoal aí pode dar o meu contato para vocês, a gente pode conversar um pouquinho mais. Tchau, tchau.